existe uma molécula tão fundamental que se tornou o suplemento esportivo mais pesquisado, mais validado e consistentemente eficaz em todo o planeta. Seu nome é sussurrado com reverência em academias e laboratórios. Creatina. Sua reputação é lendária, forjada no ferro, no suor e na busca incansável por mais uma repetição, por mais um quilo na barra. Um construtor de força, um catalisador da hipertrofia muscular. Isso nós já sabemos. Isso é a história que todos contam. Mas e se eu lhe dissesse que essa história é apenas o primeiro capítulo? E se o verdadeiro poder desta molécula não estivesse apenas em nossos músculos, mas sim na complexa e silenciosa rede de neurônios que constitui nossos pensamentos, nossas memórias e nossa própria consciência? Bem, bem-vindo a uma jornada que transcende o físico. Uma exploração que nos levará do ginásio ao neurônio, do levantamento de peso à velocidade do pensamento. Hoje, vamos desvendar a história não contada da creatina. Vamos revelar como o mesmo combustível que alimenta uma contração muscular explosiva também pode ser a centelha que ilumina a mente. Prepare-se para descobrir que a creatina é muito mais do que músculo. É um combustível para o cérebro. Para entender seu papel no cérebro, precisamos primeiro dominar seu papel no músculo. É aqui que a base de tudo é construída. Então, vamos começar pelo começo. O que exatamente é a creatina? Ao contrário do que muitos pensam, não é uma substância sintética ou um esteroide. É um composto orgânico, aminado, que nosso próprio corpo produz naturalmente. Nosso fígado, rins e, em menor grau, o pâncreas, sintetizam creatina a partir de 3 aminoácidos: a arginina, a glicina e a metionina. Uma vez produzida, ela viaja pela corrente sanguínea e cerca de 95% de toda a creatina do seu corpo é armazenada onde a ação acontece, nos músculos esqueléticos. Lá, ela não fica ociosa. Ela passa por uma reação química crucial, sendo fosforilada pela enzima creatina quinase, transformando-se em sua forma de alta energia, a fosfocreatina. Grave este nome, fosfocreatina. É a estrela do nosso primeiro ato. Imagine suas células musculares como uma cidade movimentada. Para que qualquer coisa aconteça, para que as luzes se acendam, as fábricas funcionem, os carros se movam, a cidade precisa de energia. A moeda universal de energia no nosso corpo é uma molécula chamada ATP, ou trifosfato de adenosina. O ATP é como uma bateria totalmente carregada. Quando a célula precisa de energia, ela quebra uma das ligações de fosfato do ATP, liberando uma explosão de energia e transformando-se em ADP, difosfato de adenosina, uma bateria parcialmente descarregada. Agora, imagine um exercício de altíssima intensidade. Um sprint de 100 metros, um levantamento terra com sua carga máxima. Nesses momentos, a demanda por energia é tão colossal e tão imediata que os sistemas energéticos mais lentos, como a queima de glicose ou gordura, simplesmente não conseguem acompanhar. A cidade está sofrendo um apagão. É aqui que a fosfocreatina entra em cena como um sistema de energia de emergência, um gerador de backup instantâneo. A fosfocreatina possui aquele grupo fosfato de alta energia que o ADP perdeu. De forma quase instantânea, ela doa seu fosfato ao ADP, recarregando-o de volta a ATP. Pense nisso. A fosfocreatina é um doador altruísta de energia, sacrificando-se para regenerar a moeda energética primária da célula no momento exato da necessidade. Este sistema, conhecido como o sistema ATP, fosfocreatina, é a fonte de energia mais rápida do corpo humano. Ele alimenta os primeiros 10 a 15 segundos de esforço máximo. Agora, então como a suplementação funciona? É simples e elegante. Ao consumir creatina monoidratada, a forma mais estudada e eficaz, você está essencialmente enchendo o tanque de combustível do seu gerador de emergência. Você aumenta os estoques intramusculares de fosfocreatina em 10 a 40%. Isso não o torna mais forte da noite para o dia. O que isso faz é aumentar sua capacidade de trabalho.
Com mais fosfocreatina disponível, você pode regenerar ATP mais rapidamente durante uma série pesada. Isso significa, na prática, conseguir fazer aquela 9ª ou 10ª repetição que antes era impossível. Significa manter a velocidade máxima no sprint por mais 1 ou 2 segundos. Pode não parecer muito, mas é aqui que a mágica do treinamento acontece. Esse pequeno aumento na capacidade de trabalho, quando acumulado ao longo de semanas e meses de treino consistente, se traduz em um estímulo de treinamento maior, mais volume, mais intensidade. E um estímulo maior leva a adaptações maiores, mais força e mais hipertrofia muscular. A creatina não constrói o músculo diretamente. Ela permite que você faça o trabalho necessário para que você construa o músculo. Há também um efeito secundário bem conhecido. A creatina é uma substância osmoticamente ativa. Isso significa que, ao ser armazenada no músculo, ela atrai água para dentro da célula muscular. É por isso que algumas pessoas notam um rápido aumento de peso na primeira semana de suplementação. Mas isso não é apenas inchaço. Esse aumento na hidratação celular ou volumização celular pode atuar como um sinal anabólico, estimulando a síntese de proteínas e diminuindo o catabolismo. Portanto, a creatina não apenas fornece energia, mas também pode criar um ambiente mais propício para o crescimento. E assim, o primeiro ato se encerra. A creatina como titã do músculo, um mestre da bioenergética rápida, um facilitador do trabalho duro, um otimizador do ambiente celular para o crescimento. Sua fama no mundo do fitness é sem dúvida merecida e cientificamente robusta. Mas a história, como prometido, não termina aqui. Na verdade, é exatamente neste ponto que ela se torna verdadeiramente fascinante. Pois o mesmo princípio de demanda energética extrema e a necessidade de um buffer de energia instantâneo não é exclusivo dos músculos. Existe outro órgão em nosso corpo cuja fome por energia é ainda mais voraz e implacável: o cérebro humano. Esta massa de tecido de 1,5 kg, que representa apenas 2% do nosso peso corporal, é um monstro metabólico. Em repouso, ele consome cerca de 20% de todo o oxigênio e glicose do corpo. É o órgão mais energeticamente caro que possuímos. Cada pensamento, cada memória recuperada, cada decisão tomada, cada sinal elétrico disparado por seus 86 bilhões de neurônios é um ato que consome uma quantidade tremenda de ATP. E assim como os músculos durante um sprint, o cérebro experimenta picos de demanda energética que superam em muito seu estado de repouso. Resolver um problema matemático complexo, aprender uma nova habilidade, focar intensamente em uma tarefa, essas atividades exigem que certas redes neurais disparem em altíssima frequência. Nesses momentos, a entrega de energia via glicose e oxigênio pela corrente sanguínea pode não ser rápido o suficiente. O cérebro, assim como o músculo, precisa de seu próprio gerador de emergência, e ele tem um: o sistema ATP-fosfocreatina. Sim, o cérebro não apenas utiliza, mas também sintetiza e armazena sua própria creatina. A mesma enzima, a creatina quinase, está abundantemente presente nos neurônios e nas células gliais, pronta para regenerar ATP a partir da fosfocreatina no exato milissegundo em que a demanda aumenta. A lógica é idêntica à do músculo, mas as implicações são profundamente diferentes. Se aumentar os estoques de fosfocreatina no músculo nos permite fazer mais uma repetição, o que acontece quando aumentamos os estoques de fosfocreatina no cérebro? A pergunta seguinte é óbvia. A suplementação oral com creatina pode aumentar os níveis de creatina no cérebro? A resposta é sim, mas com uma ressalva importante: a barreira hematoencefálica. Esta é uma membrana altamente seletiva que protege o cérebro, controlando rigorosamente o que entra e o que sai. A creatina não a atravessa facilmente. Por isso, enquanto a suplementação pode aumentar os estoques musculares em até 40%, o aumento no cérebro é mais modesto, geralmente na faixa de 5 a 15%. Pode não parecer muito, mas no delicado equilíbrio da bioquímica e do metabolismo cerebral, um aumento de 10% na capacidade de tamponamento de energia pode ser a diferença entre a clareza mental e a fadiga mental. E a ciência confirma isso. Uma crescente onda de pesquisas tem demonstrado que a suplementação com creatina pode aprimorar o desempenho em tarefas cognitivas que são particularmente exigentes. Quais tarefas? Aquelas que sobrecarregam o córtex pré-frontal, o centro executivo do nosso cérebro. Estamos falando de memória de trabalho,
a capacidade de manter e manipular informações em sua mente por um curto período. Estamos falando de inteligência fluida, a capacidade de resolver problemas novos e pensar logicamente. Estamos falando de velocidade de processamento mental. O mais interessante é que esses benefícios se tornam dramaticamente mais pronunciados quando o cérebro está sob estresse. Condições como a privação de sono, a fadiga mental após horas de trabalho intenso, ou até mesmo a hipóxia, redução de oxigênio em altas altitudes, criam uma crise energética no cérebro. Nesses cenários, ter um tanque de reserva de fosfocreatina maior é como ter um turbo cognitivo. Estudos mostraram que indivíduos privados de sono que suplementaram com creatina tiveram um desempenho significativamente melhor em testes de função executiva em comparação com o placebo. É como se a creatina fornecesse a resiliência energética para o cérebro continuar operando em alto nível, mesmo quando as condições são adversas. Um dos grupos mais fascinantes para estudar esses efeitos são os vegetarianos e veganos. Como as principais fontes dietéticas de creatina são carne e peixe, esses indivíduos têm uma ingestão praticamente nula do composto. Seus corpos ainda o produzem, mas seus níveis basais, tanto nos músculos quanto no cérebro, são consistentemente mais baixos do que os de oníveos. Como resultado, eles demonstram uma resposta muito mais robusta à suplementação. Estudos em populações vegetarianas mostraram melhorias notáveis na memória e na inteligência após a suplementação com creatina, melhorias essas que são frequentemente maiores do que as observadas em onívoros. Isso fornece uma evidência poderosa de que, ao restaurar os níveis de creatina cerebrais para um patamar mais alto, estamos de fato otimizando a maquinaria energética que sustenta a cognição. Então, o que estamos vendo aqui é um paralelo perfeito. No ginásio, a creatina permite que você supere a fadiga muscular para completar mais uma repetição. No trabalho ou nos estudos, ela pode permitir que você supere a fadiga mental para resolver mais um problema. É a mesma molécula, o mesmo mecanismo bioenergético aplicado a dois domínios diferentes da experiência humana, o físico e o mental. A força bruta e o pensamento abstrato, ambos dependentes deste humilde doador de fosfato. Mas a jornada da creatina ao cérebro se aprofunda ainda mais. Se ela pode aprimorar um cérebro saudável sob estresse, o que ela poderia fazer por um cérebro que está em perigo? O que acontece quando o metabolismo energético do cérebro não está apenas estressado, mas fundamentalmente comprometido? Entramos agora no campo da neuroproteção e das implicações terapêuticas da creatina. Muitas das mais devastadoras doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, a doença de Huntington e a esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, compartilham uma característica patológica sombria, um profundo déficit bioenergético. As mitocôndrias, as usinas de energia das células, tornam-se disfuncionais. A produção de ATP despenca. Os neurônios, com sua demanda energética insaciável, essencialmente morrem de fome. Eles não conseguem mais manter seus gradientes iônicos, reciclar neurotransmissores ou reparar danos, levando à morte celular programada e à progressão da doença. Neste contexto, a creatina não é vista como um otimizador de performance, mas sim como um potencial salva-vidas celulares. A hipótese é que, ao aumentar os níveis de fosfocreatina no cérebro, podemos fornecer um sistema de energia alternativo, um bypass para as mitocôndrias defeituosas. Isso poderia ajudar os neurónios a sobreviver por mais tempo, a manter sua função diante do estresse metabólico e potencialmente a retardar a progressão da doença. A pesquisa ainda está em andamento e a creatina não é uma cura, mas em modelos animais e em alguns estudos clínicos preliminares, ela demonstrou efeitos neuroprotetores promissores, oferecendo um vislumbre de esperança e uma nova avenida terapêutica baseada na restauração da energia celular. O mesmo princípio se aplica à saúde mental. Evidências crescentes sugerem que a depressão maior não é apenas um desequilíbrio de neurotransmissores, mas também pode envolver uma disfunção energética cerebral. Estudos de neuroimagem mostraram níveis reduzidos de ATP e fosfocreatina em regiões cerebrais ligadas ao humor, como o córtex pré-frontal em pacientes com depressão. Faz sentido. Manter um estado de humor estável, regular emoções e engajar-se em pensamentos positivos são processos cognitivos ativos e energeticamente caros. Aqui, novamente, a creatina surge como uma intervenção lógica. Ao reabastecer os estoques de energia cerebral, ela poderia ajudar a restaurar a função normal dos circuitos neurais afetados pela depressão. Vários ensaios clínicos, especialmente em mulheres, mostraram que a suplementação com creatina pode acelerar e aumentar a eficácia dos medicamentos antidepressivos tradicionais. Ela pode estar agindo como um adjuvante, consertando a base energética para que os medicamentos que atuam nos neurotransmissores possam funcionar melhor.
E talvez o cenário mais dramático de crise energética cerebral seja o traumatismo crânioencefálico, ou TCE. Após um impacto na cabeça, ocorre uma cascata de eventos neuroquímicos caóticos, incluindo uma liberação massiva de neurotransmissores e uma falha das bombas iódicas. Isso cria uma demanda energética astronômica, ao mesmo tempo em que o fluxo sanguíneo para a área lesionada é comprometido, cortando o suprimento de oxigênio e glicose. É a tempestade perfeita de crise energética. Pesquisas em animais e alguns estudos em humanos sugerem que a suplementação com creatina, antes ou depois da lesão, pode mitigar parte desse dano secundário, reduzindo o inchaço cerebral, melhorando o resultado neurológico e até mesmo diminuindo sintomas pós-concussão, como dores de cabeça e tonteira. De aprimoramento cognitivo à neuroproteção. De combustível para o pensamento a um escudo para o neurônio. A história da creatina se expandiu muito além das paredes da academia. Ela nos força a reconsiderar a própria natureza da saúde e do desempenho. Chegamos ao fim de nossa jornada, mas ao início de uma nova compreensão. A creatina, uma molécula simples composta por 3 aminoácidos, um nutriente, não um fármaco. E, entretanto, sua história nos ensina uma das lições mais profundas da biologia humana. A divisão que criamos entre corpo e mente é uma ilusão, uma ficção conveniente. A verdade, gravada na linguagem da bioquímica, é que somos um sistema unificado e integrado. Os mesmos substratos que alimentam uma contração muscular poderosa são os que alimentam um pensamento complexo. A mesma moeda energética que nos permite levantar um peso do chão é a que nos permite levantar uma ideia do fundo de nossa consciência. A creatina é um elo molecular entre a força física e a acuidade mental. Ela não se importa se a demanda por ATP vem de uma fibra muscular ou de um neurônio piramidal. Seu papel é o mesmo: doar seu fosfato, sustentar a energia, adiar a falha. Ela é um testemunho da elegância e da eficiência da evolução. Ao olharmos para o futuro, a história da creatina serve como um farol, um lembrete de que, ao entendermos os mecanismos mais fundamentais de nossa própria fisiologia, ganhamos o poder de otimizar nossa existência de maneiras que antes pareciam ficção científica, não através de magia, mas através da ciência, não alterando nossa natureza, mas apoiando-a em seu nível mais básico. A molécula que construiu a força dos atletas pode ser a mesma que protege e aprimora a mente da humanidade. A jornada da creatina, do músculo ao neurônio, é um lembrete poderoso de que dentro de cada uma de nossas células existe um universo de potencial esperando para ser desbloqueado. E às vezes, a chave é tão simples quanto um doador de fosfato.